A paz do Senhor a todos. Estou aqui mais uma vez diante da presença do Senhor. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade, por mais uma vez estar diante da presença do Senhor. Eu quero aqui nessa manhã rapidamente compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Mais uma vez meditar na palavra, para nos podermos alimentar da palavra. A palavra é alimento. Quando nós meditamos na palavra, nós ficamos alimentados para prosseguir. E hoje, nessa manhã, eu estava meditando uma palavra e Deus tocou muito ao meu coração. E eu quero aqui nessa palavra, rapidamente com os irmãos, meditar nessa palavra. Eu quero aqui ler em João 16:33, que vai dizer assim: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa passagem tocou muito no meu coração, porque tem muitas pessoas que lêem esse versículo. Aqui Deus não fala que nós venceríamos o mundo. Aqui Deus não fala que nós ia passar pelas provações e ia conseguirmos vencer. Nós temos que atentar na palavra do Senhor, nós temos que observar o que Deus tem para falar para mim e para você. Aqui Deus fala que não tenhamos medo. No mundo passais por aflições. Quantas aflições você tem passado? Quantas aflições eu tenho passado? Só eu sei das aflições que eu passo, da dificuldade que eu passo. Só você sabe das suas aflições, do que incomoda no íntimo da sua alma. Porque tem coisas que nós não compartilhamos, tem coisas que tentam nos afogar de toda maneira para nós não conseguir firme na presença do Senhor. Mas aí Deus fala para nós ter bom ânimo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Nós temos que ter paz em Cristo. E aí ele fala que ele venceu o mundo. E como ele venceu o mundo? Então nessa manhã eu quero te mostrar como Jesus conseguiu vencer o mundo, como ele conseguiu vencer a morte, como ele conseguiu lutar contra o pecado e vencer o pecado. Nós temos que fazer a vontade de Deus, assim como Jesus fez. Jesus desceu do céu não para fazer a vontade própria dele, mas sim para fazer a vontade do Pai. E Jesus foi obediente à palavra do Senhor. Jesus venceu o mundo, mas não disse que nós venceríamos o mundo. João 16:33. Para vencer o mundo, nós temos que seguir os caminhos que Jesus andou. Nós temos que fazer o que Jesus fez. Nós temos que fazer o que Jesus fez. Nós temos que meditar na palavra. Nós temos que estar conectados em Deus. Jesus, ao todo tempo, estava conectado em Deus. Ele subiu o monte, orava, levava o evangelho, levava a palavra de Deus. E não era a vontade dele. Ele fazia a vontade de Deus. Para nós podermos vencer o mundo, para nós podermos vencer as dificuldades da vida, para nós podermos vencer as provações que tentam nos sufocar, as tristezas que tentam nos sufocar, e vencer o mundo, nós temos que estar conectados em Deus. Não há vida fora de Deus, não dá esperança fora de Deus, não há perspectiva de vida fora de Deus. O homem fora de Deus é morto. Se nós estivermos fora da presença do Senhor, não há vida, não há esperança. E muito menos vamos vencer. E muito menos vamos poder prosperar no nosso ministério. E vamos passar uma vida de miserável. Vamos passar uma vida de sofrimento. Nós temos que passar uma vida firme em Jesus. Ter convicção para onde nós vamos. Ter convicção de que nós estamos fazendo aqui. Tem muitos cristãos perdidos, meus irmãos. Não sabem o que faz na igreja. Não sabe por que é crente, não sabe por que aceitou Jesus, não leva a palavra de Deus, não fala que Deus fez na vida dele, da onde Deus tirou, aonde Deus colocou. Então, para nós podermos vencer o mundo, vencer as aflições do mundo, que são muitas, todos os dias nós passamos por aflições, nós temos que estar conectado em Deus. Jesus fazia a vontade do Pai, de Deus, andava nos caminhos que Deus mandava. João 6:38. Vamos lá ver o que João 6:38 vai nos falar. Vou ler aqui primeiro em João 8:51.
Olha o que fala, é muito interessante o que Deus fala aqui. João 8:51 diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar as minhas palavras, não verá a morte eternamente. Eu acabei de falar, para vencermos o mundo, para podermos vencer as aflições que fala em João 16:33, nós temos que estar conectados em Deus. E como estar conectados em Deus? Ouvindo a sua palavra, guardando a sua palavra, guardar a palavra de Deus em nosso coração, meditar na palavra, se fortalecer na palavra, viver da palavra. Como nós podemos dizer que somos cristãos se nós não vivemos na palavra? Se nós não meditamos na palavra? Nós fazemos tudo o que tem de fazer no mundo, mas não meditamos na palavra. A palavra se renova a cada manhã. Todo dia que nós lemos a palavra, ela tem algo para falar no nosso coração. Eu ia falar aqui rapidamente, poucas palavras, mas eu até peguei meu caderno. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma fonte que flui águas vivas. Quanto mais você lê, quanto mais você busca, vai fluindo. A palavra de Deus entra no nosso coração e nós temos que guardar a palavra. Olha o que está escrito: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Nós temos que perseverar. Nós temos que ficar firme com Deus. Andar nos caminhos que Jesus andou. Guardar a palavra do Pai. Porque um crente sem palavra, ele não tem estrutura para aguentar qualquer crítica, qualquer empurrão, ele cai. Mas como nós estamos firmes na palavra, o alicerce do nosso ministério é a palavra. Quando nós estamos firmes na palavra, não tem como a pessoa te apontar. Ela pode até te apontar, ela pode até te criticar, mas você está firme na palavra do Senhor. Você está firme na videira que é Cristo. Estamos conectados e assim nós vamos vencer o mundo. Agora João 5:38 vai dizer que Deus desceu do céu, Jesus desceu do céu, mas não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade de Deus que o enviou. Toda a palavra é de Deus. Tudo que Jesus fez é de Deus. Tudo que Jesus falou e pregou é a vontade de Deus. Por isso que Jesus venceu as aflições. Está escrito assim em João 5:38: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Foi o que eu falei no começo do vídeo. Jesus não fez a sua própria vontade. Como nós queremos fazer a nossa própria vontade? Se Jesus não fez a sua própria vontade, é doído, meus irmãos. Muitas das vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade. Nós queremos fazer a vontade da nossa carne, sendo que Jesus não fez a vontade dele. Ele fez a vontade que Deus determinou para ele fazer. Andou nos caminhos do Senhor. Nós temos que andar no caminho de Deus. Nós temos que fazer a vontade dele. E para fazer a vontade dele é meditando na palavra. Quando nós meditamos na palavra, a palavra vai nos guiando para onde nós temos que passar, o que nós temos que fazer. E aí diz no versículo 39, capítulo 5, versículo 38, e agora eu vou ler o 39, diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vier a ele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí você pergunta qual que é o caminho. Em João 14 vai dizer qual que é o caminho. Jesus é o caminho. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem como nós irmos ao Pai, não tem como nós ir para o céu se não pegarmos um caminho que é Cristo, que é Jesus de Nazaré. Nós temos que andar no caminho que Jesus andou. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sem Jesus não podemos ir ao Pai. E aí é que diz que a vontade do Pai é que todo homem que vier a Cristo se salve. Essa é a vontade de Deus. Jesus é o caminho. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa fortaleza. Jesus é que nos sustenta de pé. Quantas vezes você caiu? Quantas vezes você esteve desanimado? Quantas vezes você pensou em parar e desistir de tudo?
Só você sabe o que você tem sofrido. Só você sabe o que você tem passado, as angústias que nós passamos no nosso coração. Essas são as aflições que Jesus falou que nós íamos ter. Ele já avisou que nós teríamos aflição, que nós teríamos momentos difíceis, que nós íamos chorar, que nós íamos ter vontade de desistir. Mas nós temos que continuar firme na presença do Senhor. Nós temos que continuar firme na videira que é Cristo. Nós temos que andar na vontade de Deus. Eu volto a repetir, fora de Deus não há vida, meu irmão. Se você está assistindo esse vídeo e está fora do caminho do Senhor, não há vida, é ilusão. É uma alegria passageira. A palavra diz que nós somos como uma fumaça, que aparece e logo desaparece. Nós não podemos que vamos fazer algo amanhã, que nós vamos fazer algo hoje, sem antes apresentar o Senhor. Não há vida fora de Deus. E qual é o caminho? Jesus Cristo de Nazaré. E como vencer o mundo? Fazer o que Jesus fez. Se manter na presença do Senhor. Se manter na presença de Deus. Meditar na palavra. Viver a palavra. Amém? Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Conclusão de tudo isso. Se não andarmos na vontade de Deus e nos seus caminhos, dificilmente iremos vencer o mundo. Dificilmente vamos herdar a coroa da vida. Dificilmente vamos herdar a vida eterna. Dificilmente vamos receber o nosso galadão pelas nossas obras. Se é que nós fazemos alguma obra. Mas se guardarmos a palavra do Senhor, se ficarmos firmes na presença do Senhor, não é fácil, mas é possível. Através da oração, através do jejum, através da perseverança diante da palavra do Senhor, nós herdaremos a coroa da vida. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até morrer, e dar-te a coroa da vida. Aleluia. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor edifica. A palavra do Senhor sustenta. Se eu estou de pé, se eu estou aqui, é porque Deus me capacita a cada dia. Amém? Que Deus abençoe, que Deus venha abençoar a sua vida. E que Deus venha nos fortalecer e nos fazer ficar firme na presença do Senhor. Ficar firme na videira que é Cristo. Caminhar nos caminhos que Jesus caminhou. Guardar a palavra de Deus no nosso coração. Porque quando nós guardamos a palavra, nós fazemos a vontade de Deus. E ficamos firmes na presença. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Não para que eu apareça, mas que a palavra do Senhor seja pregada. Que a palavra do Senhor seja enviada. E que a palavra do Senhor venha entrar ao seu coração. Ao coração de quem precisa ouvir a palavra do Senhor. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor.